Ok. Gustavo, me fala seu nome completo, por favor. Gustavo Carvalho dos Santos. Você lembra do seu CPF? Sim. Pode falar. 113 053 071-00. E o RG? RG, só um minuto. RG 3.755.008. Nome do pai e da mãe? Jossane Carvalho dos Santos, Gilberto Ferreira dos Santos. Qual a sua data de nascimento? 23/6/2002. Você nasceu em qual cidade? Nasci em Brasília, aqui em Brasília mesmo, Taguatinga. Seu estado civil? Solteiro. Tem filhos? Sim. Qual a idade? 10 meses. Estudou até que série? Eu concluí meus estudos. Mora em qual local? A QR 205. A gente mudou agora, está passando por uma reforma na casa. A gente está morando na QR 204, conjunto 15, lote 22. Porque já foi preso ou processado antes desses fatos? Oi, senhor? Você já foi preso outra vez antes Não, desses fatos? não, senhor. Paulo? Gustavo, tudo bem? Tudo bem? O senhor? Bem também. Que bom que o senhor está bem. Feita a qualificação pessoal do senhor, queria esclarecer que é direito constitucional do senhor se eu ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a falar, porque o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. Entretanto, caso o senhor entenda que tenha praticado os fatos e queira apresentar uma confissão, ou então dar a sua versão dos fatos, se os fatos, na sua visão, não forem verdadeiros, essa é a oportunidade. Você gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Eu gostaria de falar. Esses fatos que estão descritos na denúncia, informados pelos policiais, são verdadeiros? Não, não são verdadeiros. O senhor pode explicar para a gente o que aconteceu? Foi assim, tava eu e esse conhecido meu, aí a gente tinha ido pegar a droga, uma boca de fumo na 511. Eu morava na 205, a gente estava na 11, eu acho que é umas 4 quadras. Daí, quando a gente estava voltando da boca de fumo, aí a gente passou realmente por perto dessa distribuidora, mas a gente não estava lá, a gente passou na rua, aí eles vinham subindo com a viatura, eles vinham subindo a principal, aí viram a gente já estava lá do outro lado, eles vieram no nosso rumo, eu e desse rapaz que estava comigo, e daí Quem é o eles rapaz que estava com o senhor? era um amigo meu. Meu nome Aí, dele. Anderson Loureiro Santana. E aí? E aí eles abordaram a gente, a porção de maconha estava no bolso desse meu amigo, não foi encontrada comigo, a porção de maconha, que ele foi lá para comprar, porque eu não vendo, a que eu tinha lá em casa era para meu consumo, eu não vendo, ele queria comprar para ele. A gente foi lá comprar essa porção de maconha. Aí eles abordaram a gente e pediram para a gente desbloquear o celular para ver se não tinha queixa de furto, né? E daí, nessa hora, ele pegou o celular da minha mão, falou que meu celular tinha restrição e saiu acessando meu WhatsApp, Facebook, tudo, Instagram, minhas pesquisas no Google, e acessaram minha galeria pessoal de fotos. Aí eles viram a foto do simulacro que eu comprei pela internet, aí eu comprei eu tirei foto para mandar para um amigo meu, porque meio que eu gosto dessas coisas, né, de arma, coleção, essas coisas. Daí eles pegaram e viram essa foto. Aí eles queriam ir na minha casa, realmente eu não disse onde eu morava. Quem falou foi esse rapaz que estava comigo. Em momento nenhum eu disse que tinha arma dentro de casa. Como é o nome do rapaz mesmo? Anderson Loureiro Santana. Anderson. É Anderson. Anderson. Isso. Loureiro Santana. Loureiro? Isso.
Aí eu queria saber do senhor o seguinte: por qual motivo, quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor disse o seguinte: assume que todas as drogas, dinheiro, instrumentos e munições lhe pertencem, sendo que Guilherme pegou as drogas para esconder dos policiais, porque é seu irmão e certamente pensou em protegê-lo. Que não autorizou o ingresso dos policiais, nem Guilherme, nem seu padrasto, pois quando este veio ao encontro dos policiais, eles já estavam dentro da casa. Que o dinheiro encontrado é da venda da droga, pois foi demitido recentemente do seu trabalho. Que os policiais também acessaram seu celular sem o seu livre consentimento, pois pediram um celular destravado somente para checar o e-mail, mas acessaram suas mensagens também. Aí eu queria saber do senhor o seguinte: considerando que isso que o senhor disse na delegacia, grande parte o senhor disse hoje novamente, por qual motivo o senhor não falou desse Anderson? Eu conversei, eu falei pro dela, eu não, ó, esse depoimento, eu li sem assinar, porque eu estava nervoso, eu estava nervoso. A única parte do depoimento que eu realmente falei foi que eu assumi a autoria de tudo, só isso, eu só falei, ó, é tudo meu irmão não tem nada a Pois é, ver, eu só queria entender do senhor o seguinte: por qual motivo, se o delegado queria prejudicar o senhor, por qual motivo ele não colocou assim? Afirma que a droga, dinheiro, instrumentos e munições pertencem ao interrogando e ao seu irmão Guilherme, que pegaram as drogas para vender e tudo, não sei o quê. Por que é que o delegado não fez assim, logo fazer o pacote completo? Não, em momento algum eu quis dizer que o delegado quis me prejudicar, mas eu também não sei o que que aconteceu nesse depoimento, porque eu só disse a seguinte coisa, ele chegou lá, eu Não, cheguei porque se lá, o senhor está dizendo que o senhor falou desse Anderson Loureiro Santana, que a droga era dele, que comprou a droga, o senhor foi lá com ele, por qual motivo? O senhor tem alguma coisa contra o delegado, contra os agentes? O senhor sabe por qual motivo eles inventariam uma história dessa para não, prejudicar o senhor? não. Mas lá mesmo no meu depoimento eu só declarei, é tudo meu e meu irmão não tem nada a ver com isso, eu só declarei isso, só. Eu assinei o papel, eu não li O direito. senhor falou até aqui, ó, que na entrada no seu celular sem sua permissão. O Sim, senhor disse que não autorizou que entrassem. Porque, assim, se dentro de uma lógica razoável, se partindo dessa premissa do senhor, que foram colocadas coisas aí que o senhor está dizendo que não falou, era muito melhor o delegado, já que ia se complicar, porque inventar a mentira toda amarradinha, fechadinha, para prejudicar o senhor. Porque ele está dizendo aqui que não foi o senhor, que assinou sem ver. Assim, assume que todas as drogas, dinheiro, instrumentos e munições lhe pertencem. Aí, sendo que Guilherme pegou as drogas para esconder dos policiais, porque é seu irmão e certamente pensou em protegê-lo. Que não autorizou, que ele podia ter assim, ó, que autorizou o ingresso dos policiais, que seu pai autorizou, que o padrasto, o irmão, que o dinheiro encontrado é mesmo de droga, pois foi demitido recentemente do seu trabalho, que os policiais também acessaram com o seu consentimento, porque assim não está batendo muito, porque se é para prejudicar, e prejudica tudo amarradinho, porque do jeito que está aqui não está muito lógico. E esse Anderson, por que o senhor não trouxe ele aqui hoje? Já que o senhor está dizendo o nome dele, porque normalmente quando se pergunta isso para quem está respondendo algum tipo de processo, é assim, doutor, eu não vou falar quem é a pessoa, porque se eu falar, eu vou sofrer retaliação, o senhor sabe como é. eu procurei o Anderson e ele disse que ele só ia depor se ele fosse intimado. Falou só isso. Ele tá sem falar comigo, ele. Ou se eu dar o telefone dele aí, que o Luciano intima ele para o senhor, se eu quiser. O senhor quer que ele apareça aqui? Sim, sim. Pois é, se eu tenho o telefone dele aí, para o Anderson aparecer Não, ele aqui. bloqueou das redes sociais dele e eu não tenho
mais contato com ele. Aí, se ele está com raiva do senhor, se ele bloqueou o senhor de tudo que foi jeito, é porque, na verdade, seguindo outra linha de raciocínio lógico, eu acho que era o senhor que era para estar com raiva dele, né? Porque se Sim, foi ele que botou o senhor nessa roubada, aí ele ainda fica com raiva do senhor? sim, não, mas foi isso mesmo. Deve ter ficado com medo, achando que eu ia fazer alguma coisa com ele, mas eu não sou dessas coisas, não. Mas o senhor Mas não disse que ele só vinha depois que fosse intimado? sim, eu fui lá na casa dele, aí E por depois que que o disso senhor não deu o endereço dele para ele ser intimado? eu não sei, ele mudou de lá da casa dele. Ele mudou, E ele como se é que mudou. a gente intima uma pessoa que a gente não sabe onde mora? Pois é, Tá bom, isso estou mesmo. satisfeito. Ministério Público tem perguntas? Excelência, sem perguntas, obrigada. Defesa tem perguntas? Sem perguntas, Excelência, obrigada. Pode encerrar, senhor. A conexão caiu bem na hora que eu estava te perguntando qual era o seu endereço. R 204, conjunto 15, lote 22. Já foi preso ou processado antes desses fatos? Nunca. Nunca nem fui para São Paulo? Seu Guilherme, feita a qualificação pessoal do senhor, esclareceu que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, que o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. Entretanto, se o senhor quiser dar a sua versão dos fatos, essa é a oportunidade. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Gostaria de falar. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor são verdadeiros ou são falsos? Um falso. Até o momento, o que o policial falou, ele não sabe nem quem sou eu, nem quem é meu irmão. Então, ele está usando o meu nome, sendo que na situação eu estava dentro de casa, eu não estava na rua. Primeiro, o policial falou toda a história como se fosse eu, e não era eu que estava na rua, eu estava dentro de casa. Não, ele falou que disse assim, eu não sei direito diferenciar um do outro. Mas ele Mas falou, o seu irmão, quando foi ouvido na delegacia, ele disse o seguinte: assume todas as drogas, dinheiro, instrumentos e munições. Assume que todas as drogas, dinheiro, instrumentos e munições lhe pertencem, sendo que Guilherme pegou as drogas para esconder dos policiais, porque é seu irmão e certamente pensou em protegê-lo. né, o que aconteceu não foi isso. O que E foi? eles falaram que entraram na minha casa só uma vez, e não foi. Eles entraram lá em casa 2 vezes. Não, eu estou falando dessa parte aqui, que o seu Então, irmão disse que o senhor pegou as drogas para esconder dos policiais. não, meu irmão não falou isso, não. No momento, o que aconteceu foi que eles invadiram, entraram. Eu vou pedir para o senhor, encarecidamente, ler esse trecho aqui para mim, por favor, porque pode ser que eu tenha. é, é, Vem aqui, ó. O senhor pode ler essa a partir daqui, ó. Responder o quê? O senhor pode ler, por gentileza? Respondeu-lhe, pertence que o Guilherme pegou as drogas e escondeu dos policiais, porque o irmão certamente pensou em protegê-lo. A assinatura aqui o senhor conhece? Sim, E quem é? o meu irmão. Assim, eu não estou imputando nada ao senhor, estou só falando aqui o que está no processo. Sim, mas como ele falou isso, sendo que ele estava lá fora de casa, ele não entrou em nenhum momento dentro de casa. Meu irmão, ele estava todo o tempo com 2 policiais segurando ele lá fora de casa. E é justamente isso, que assume que todas as drogas, dinheiro, instrumentos e munições lhe pertencem, sendo que Guilherme pegou as drogas
para esconder dos policiais, porque é seu irmão e certamente pensou em protegê-lo. Mas o que aconteceu não foi isso. Eu não tentei esconder as drogas. O que aconteceu foi que eu não estava em casa. No momento que eu cheguei, tinha 5 minutos que eu tinha chegado, eles chegaram com meu irmão, aí invadiram, entraram lá, encontraram esse Então, simulacro. quando os policiais chegaram, o senhor estava em casa, porque o senhor disse que quando chegou, 5 minutos depois, os Eu ainda não, policiais chegaram. mas eu ainda não tinha entrado dentro do meu quarto. Eu tinha acabado de chegar em casa, eu não tinha entrado dentro do meu quarto ainda. Aí quando eles entraram da segunda vez, que eles falaram para me tirar o meu cachorro do meu quarto, que eu vi a sacola. Aí na hora que eu vi a sacola, eu peguei e fiquei assustado, assim, eu não sabia, eu não tinha reação. E eles já estavam invadindo minha casa, os policiais. Aí E eles o seu falaram, irmão é usuário de drogas? eles só falaram, joga a sacola no chão, bota a mão na Não? cabeça e O seu irmão é usuário de drogas? sim, Vocês dois dormem os dois no mesmo quarto? não, São quartos diferentes? sim. No momento da casa era. Hã? Na casa era, 2 quartos diferentes. E o senhor sabe dizer o que essa droga estava fazendo dentro do seu quarto? Eu não sei dizer porque, igual eu tô te falando, eu não estava em casa no momento lá. Eu passei o dia todo fora. Aí quando eu cheguei, tinha 5 minutos que eles estavam chegando. Eu não cheguei, eu, tipo, não estava em casa o dia todo ou Então, o em senhor casa. acabou de dizer que entrou no seu quarto, aí o senhor disse que ficou nervoso quando viu lá o pacote. Eu falei que quando eles pediram para mim guardar o cachorro, porque em casa tem um pitbull. Eles pediram Uhum. para mim. Eu Sim, qual não. foi a hora que você ouviu o pacote? Depois que eles já invadiram de novo e pediram para me tirar o cachorro do meu quarto e colocar no quarto que do meu irmão, o outro quarto. E essa droga estava onde? No seu quarto ou no quarto do seu irmão? O meu quarto em cima da cama. Eu não tinha chegado em casa ainda, entrado dentro do quarto. Eu tinha acabado de chegar Pois e é, eles já porque, chegaram. pelo que eu entendi aí, os policiais estavam com medo do pitbull e pediram para o senhor tirar o pitbull do seu quarto e levar para o quarto do seu irmão, não foi isso? Não, isso depois que eles entraram dentro do quarto do meu irmão e encontraram o simulacro e as balas. Tudo bem. Então, é isso que eu estou falando para o senhor. Aí, quando foi em relação ao seu quarto, ele pediu para tirar o pitbull, não Sim, foi foi na isso? hora que eu vi a sacola. Só que em nenhum momento eu tentei esconder ou algo do tipo, porque eles estavam na frente de casa, na porta de casa e na cozinha. Tinha 3 Então, o senhor policiais sabe na. dizer como é que isso foi parar em cima da sua cama? Eu não sei dizer, porque igual eu tô falando, eu não estava em casa. Quando eu cheguei, eu já cheguei junto. O seu quarto, o senhor fecha a porta do quarto. E não tinha, não E tinha chave. depois, o senhor chegou a conversar com seu irmão, perguntar, Gustavo, rapaz, o que foi isso que aconteceu? Que aquela Ele, droga ele, foi aparecer lá no meu quarto. ele veio me dizer que foi por conta da minha irmã, que dividia quarto com ele, minha irmã mais nova. Ele falou que deixou lá porque por conta da minha irmã mais nova e por conta da minha mãe tá imaginando que ele esteja com alguma coisa dentro do quarto que poderia achar. E eu não ia voltar para casa. Eu tava na casa da minha namorada, né? Que no caso não se conjuga como se fosse casamento ou algo do tipo. Eu estava na casa da minha namorada e eu voltei para casa O senhor apenas voltou para por quê? E o senhor voltou, já que o senhor foi para casa da sua namorada, o senhor voltou por quê? Se o senhor não ia porque voltar. eu ia buscar uma roupa, porque eu não tinha levado roupa para lá. Ah, o senhor não tinha ido para casa da sua namorada? Sim, mas eu Mas, ó, eu saí. estava indo para casa da minha namorada, eu não ia voltar lá. Aí agora o senhor disse que voltou para pegar uma roupa. Não, eu já tinha dormido lá, tá entendendo? E eu fui para casa para buscar mais roupa. O senhor sabia que seu irmão vendia droga? Não tinha nenhuma ciência sobre isso. E ele usa droga? Usa assim. E seus pais sabem? Eu acho que não sei dizer, né? E como foi que o senhor ficou sabendo que ele usava droga? Uai, ele foi preso, uai, eu fui preso também no mesmo dia. Então o senhor usa droga. Não, uai, eu fui preso com ele e ele falou que era usuário. Uai, a gente não tem essa ciência, né?
Não, porque não estou afirmando isso, é porque eu estou dizendo assim, se eu parto de uma premissa maior, ele é o usuário porque foi preso. Não, eu Se tô o falando senhor foi preso também, a princípio eu seria usuário. Estou perguntando antes desses fatos. sobre a situação por conta do dia, pelo acontecimento. Até então eu não tinha ciência sobre a situação. Como é a relação do senhor com seu irmão? A gente não tem muita comunicação, não. É ele no canto dele e eu no meu. Por que isso? Por conta da vida mesmo. Tipo, Eu sempre fui mais de um jeito e ele do outro, e a gente nunca o senhor teve pode essa. esclarecer como é esse negócio de um jeito e de outro? Sim, ele vive realidade diferente da minha, né? Tipo, o que ele gosta, o que eu gosto, são totalmente coisas diferentes. Como Tipo, qualquer não. tipo o quê? Sair, beber, fazer isso e aquilo, são coisas que eu não tenho costume. E o que é fazer isso e aquilo? Sair, se divertir, ou ir beber, ou fazer o que ele faz. E o que é que ele faz? Beber, sair, coisas que eu não faço. Então, estou satisfeito. Está bom? Sem perguntas, Excelência, obrigada. Defesa? Sem perguntas, Excelência, obrigada. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Pode encerrar, Luciano. Guilherme, Boa tarde. me fala seu nome completo, por favor. Guilherme Carvalho dos Santos. Qual o seu número de CPF? 098-342-081-54. Você lembra de sua identidade, do número? 4273-594. Qual a sua data de nascimento? 17/9/2003. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Gilberto Ferreira dos Santos, Josane Carvalho dos Santos. Qual o seu estado civil? Solteiro. Tem filhos? Não. Estudou até que série? Completei o ensino médio. Nasceu em qual cidade? Parnaíba, no Piauí. Você trabalha com o quê? Eu trabalho como garçom. E qual a sua renda mensal? Aproximadamente, depende, né? Porque eu tenho um salário, eu trabalho como garçom de segunda a sábado, de 7 às 5, e de quinta a domingo, de 5 às meia-noite, 1 hora da manhã, de freelancer. É mais ou menos uma estimativa de quanto? 2.000, 3.000? 2.000, por aí, 2.500. Ok. Qual o seu endereço? Guilherme? Oi, Guilherme? A conexão dele parece que caiu. Considerando que eles estão os dois no mesmo ambiente e caiu, evita não ter caído antes. Passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para você, na sequência, para a defesa. Se necessário, eu faço perguntas. Tá bom? Obrigado. Posso perguntar, Excelência? Pode, doutor. Obrigada. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor já conhecia o Guilherme ou o Gustavo antes do dia dos fatos, em razão de algum patrulhamento, abordagem, prisão? Não.
Certo. O senhor pode nos dizer como que os senhores foram acionados nesse dia? A gente estava em patrulhamento para ver até nós e informou a situação, cerca nas proximidades ali da distribuidora. Exatamente o que foi dito para os senhores? Ela falou que viu uns indivíduos nas proximidades da distribuidora ali, parecia que eles estavam com drogas na mão, passando para o outro, juntamente com dinheiro também. Certo. Ela deu características físicas, de vestimenta, para que os senhores pudessem identificar quem seriam essas pessoas? Certo. Os senhores foram até o local indicado por ela, encontraram alguém com as características semelhantes às apontadas por ela? E na frente da distribuidora, ao lado da distribuidora um pouco, a gente encontrou os abordados lá. Uhum. O senhor se recorda se algum dos acusados, ou Gustavo ou Guilherme, era uma dessas pessoas abordadas na rua nesse primeiro momento? Não entendi, cortou. O senhor se recorda se algum dos acusados, ou Gustavo ou Guilherme, era algum dos abordados na rua neste momento? Agora, um dos dois eu não lembro o nome. Eles estão bem parecidos, eu não lembro quem é que estava lá na abordagem. Mas era um dos acusados aqui presente. Isso, sim. E eles estavam acompanhados com mais alguém? Ele estava acompanhado com mais alguém? Sim, tinha. O que foi abordado no local informado estava acompanhado de mais um rapaz. Foi encontrado algo de ilícito, tanto com o acusado quanto com o que estava com ele? Com o outro rapaz, não. A gente não achou nada. Com um dos abordados lá, a gente encontrou uma porção de maconha com ele. Certo. E ele falou para os senhores qual seria a destinação desse entorpecente? Eles falaram que era para uso. Era para uso, falou que não estava vendendo. Certo. Os senhores foram até a residência do acusado? Sim. Ah, tá, desculpa. Só para deixar claro. O acusado que estava na rua junto com o outro apresentava características físicas e de vestimenta idênticas às apontadas pela senhora que abordou os senhores? Não entendi. O acusado que foi abordado na rua apresentava características de vestimenta ou físicas coincidentes com aquelas passadas pela senhora que abordou os senhores? Sim. Sim, né? Ela certo. falou o local e as características, né? E a gente deslocou e conseguiu visualizar os dois lá. E eles tinham as mesmas características? Sim? Sim, Sim. ok. E aí, os senhores foram até a residência do acusado, que foi abordado na rua? Se sim, qual a razão que motivou a saída até lá? A gente conversou com ele e o mesmo falou que tinha uma arma em sua residência, na entrevista policial, né? Mesmo ele, primeiramente, ele informou um endereço, né? Só que a gente, consultando o nosso sistema, a gente viu outro endereço. A gente deslocou lá, chamou e conseguiu fazer contato com o irmão e o padrasto do rapaz que foi abordado inicialmente, que estava na residência. O irmão que estava na residência ou o réu? Não entendi. O irmão que estava na residência é o outro que foi preso na oportunidade. Isso. Que foi presidente da casa, junto com a pochete e a sacola. Certo. E aí, nesse momento, tanto o padrasto quanto esse irmão, ou o padrasto, enfim, alguém autorizou o ingresso dos senhores na residência? Sim, autorizou. O padrasto autorizou. E o irmão, que a gente que a gente pegou ele dentro da cozinha, ele também autorizou. Ele só falou que ia prender o cachorro que tinha dentro da residência. E a gente ficou aguardando ali já no quintal já. E ele realmente prendeu o cachorro? Ele foi fazer alguma coisa diferente disso? Eu não lembro se tinha cachorro agora no momento. A gente viu ele passando pela cozinha, a gente olhou e viu ele com os objetos na mão.
Agora, se tinha cachorro, se ele chegou a guardar algum cachorro na parte de trás, assim, se tinha algum quintal, não me lembro se tinha realmente. Mas ele estava indo com esses objetos no sentido para fora da residência, como se fosse ocultar os objetos, ou ele já estava com os objetos antes? Eu quero entender essa dinâmica. Ele estava com os objetos dentro do quarto. A gente vê ele saindo. Ele saiu na direção do quarto, ele ia passando pela cozinha e indo para trás da residência, por dentro da casa, entendeu? Entendi. E aí os senhores abordaram ele nesse momento com esses objetos? De que se tratava esses objetos? Isso, aí a gente viu que ele estava retirando alguma coisa de dentro do quarto, a gente mandou ele deixar tudo no chão e sair com a mão na cabeça. Aí a gente foi, quando a gente conseguiu verificar, a gente viu que tinha o dinheiro, a balança e as demais drogas lá dentro da sacola e da pochete. Uhum. Pelo que o senhor se recorda, quais seriam os tipos de entorpecentes que estavam ali? Maconha e comprimidos. Comprimidos de drogas sintéticas. O senhor se recorda aproximadamente quanto em dinheiro que era? Volta de 2.000, 2.000 e pouco, se não me engano. O senhor se recorda se ele apresentou alguma origem supostamente ilícita para esse dinheiro? Não falou, não. Uhum. Eu lembro e não falou. Certo. Os senhores foram até a residência, conforme o senhor relatou, porque ele teria o rapaz que foi abordado na rua disse que tinha uma arma, isso, né? Certo. E os senhores encontraram essa arma ou munição na residência? A gente encontrou um simulacro, né, dentro do quarto, juntamente com 3 munições. Dentro do quarto de quem? Dentro do quarto do... Agora eu não lembro se era do rapaz que foi abordado inicialmente. Mas é o mesmo quarto que o irmão estava saindo com as coisas de dentro. No mesmo quarto. Certo. E essas munições e simulacros estavam juntas? Agora eu não lembro se estavam juntas. Estavam no mesmo Certo. compartimento. O senhor se recorda se algum deles assumiu a propriedade dos entorpecentes, das munições, do simulacro, do dinheiro, da balança? Sim, o que foi abordado inicialmente próximo à distribuidora. Ele disse que era dele. Tudo. Isso. Uhum. E o que estava no interior da residência? Que os senhores viram, né, transportando esses entorpecentes. Ele falou que sabia se era entorpecente, que ele estava ali tirando do quarto? O que ele falou sobre essa conduta dele de estar tirando esses objetos do quarto? Agora eu não recordo se ele falou alguma coisa específica sobre a origem desses objetos. Certo. O rapaz que estava lá na rua, que assumiu a propriedade dos objetos, ele disse por que ele teria uma arma, ou por que os senhores não localizaram a arma, por que ele teria um simulacro, por que ele teria as munições? Não. Não, ele só Não. assumiu a propriedade, Motivo mas específico. não declinou qual seria o uso, é isso? Isso. Inclusive, em relação às drogas, ele chegou a dizer alguma coisa? Se era para uso, para consumo, se era para venda? Não, que eu me recorde, nenhum motivo específico. E o senhor disse que acho que o senhor disse que o pai ou o padrasto dele estava na casa, né? Que autorizou o ingresso do senhor, não é isso? Sim. Certo. Ele chegou a fazer algum tipo de referência, se os dois enteados, enfim, se eles trabalhavam, de quem que era aquele entorpecente, se ele tinha ciência que tinha entorpecente na casa, se ele tinha ciência que tinha as munições. Não, eu lembro, não comentou nada sobre, não. Ok. Tá bom, estou satisfeita. Obrigada. Defesa? Sim, excelência, obrigada. Boa tarde, policial Alexandre. Boa tarde.
Essa denunciante, essa pessoa que informou para os senhores dessas características do que estaria acontecendo, ela estava mais ou menos a que distância dessa distribuidora? Ela estava na proximidade ali, agora, distância específica, Mas era assim, na mesma rua, na mesma quadra, no mesmo conjunto? foi acordar, Ok. na mesma quadra. Ah, entendi. Quando os senhores visualizaram essas duas pessoas, os senhores chegaram a ver algum tipo de movimentação suspeita? Troca de objetos, alguma coisa assim? A gente viu eles saindo juntos da distribuidora, eles estavam próximos da distribuidora, e onde tinha mais gente lá, Entendi, saindo também. A gente viu 4 pessoas saindo lá. entendi. E esse rapaz que foi abordado junto com um dos réus, ele confirmou se estaria ali comprando droga dele? Não. Os senhores tiveram acesso ao celular deles? Que eu lembre, não. Ok, Não não tem. Tá lembro se ótimo. a gente verificou. Ah, Tinha mais policiais na abordagem. entendi. Não tem mais perguntas, policial. Muito obrigada. Obrigado, Alexandre. Sem perguntas. Obrigado, Excelência. Boa tarde a Até todos. mais, boa tarde. A gente vai passar a realização da oitiva do senhor. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final. Tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor, por conta de abordagem, ou prisão, ou patrulhamento, já conhecia os acusados, Guilherme Carvalho dos Santos e Gustavo Carvalho dos Santos? Não, senhora. Não? O senhor pode nos dizer como é que os senhores foram acionados nesse dia? A gente estava em patrulhamento pela quadra e fomos solicitados por uma senhora, que ela observou, né, a mercância, né, ali o tráfico de drogas no local. Um indivíduo oferecendo por outro. E ela passou as características, patrulhamos pelo local e deparamos com 2 elementos. Um deles era agora não me lembro se é o Guilherme ou o Gustavo, desculpa. E na cintura deles, né, desse Guilherme, né, foi encontrado a porção de maconha. O outro não tinha nada, nem mandado de prisão, então foi liberado. E em conversa com o Guilherme, o mesmo informou que ele tinha uma arma, né? E então a gente deslocou até a residência dele, pediu autorização para ele, ele autorizou, assim como também pedimos autorização para o padrasto dele, para o irmão, né, que era o maior também, e foi autorizado. Só que o irmão dele, sempre confundo os dois aqui, o irmão que estava em casa pediu para a gente, pediu, né, que é trancar a porta, fechar a porta para retirar o cachorro, botar o cachorro de um quarto para o outro, ia trancar no quarto. E da janela da varanda ali, deu para observar ele olhando pela parede, né, pela porta do quarto, procurando para ver se alguém estava olhando, né, dentro da casa, e passou com os produtos na mão. Foi dado ordem para ele parar, botar a mão na cabeça, foi feita a abordagem e na sacola foi encontrada a droga, assim como o dinheiro. Eu só não entendi uma coisa. Essa senhora parou os senhores para dizer que tinham 2 pessoas vendendo drogas ou que tinha uma pessoa vendendo droga para um terceiro? Uma oferecendo para a outra. Certo. E aí foi encontrado o que mesmo? Uma porção de maconha na cintura. Com eu não vou falar, bom, com um dos irmãos, né? Com um dos acusados. Exato. Ok. Você recorda se era o mais novo, se era o mais velho? Eu não me recordo o nome aqui, eu não sei se é o Guilherme ou se é o Gustavo, entendeu? Tudo bem. E aí, e o que eles falaram? Tanto ele quanto o outro rapaz que estava com ele? Pois nenhum deles assumiu a traficância. Nenhum deles Tá. assumiu. E ele não tinha dinheiro, o acusado, que estava lá na rua? Pelo que eu me lembre, não me lembro da situação, se tinha ou não dinheiro. Os senhores foram até a residência só pelo fato dele ter dito que tinha uma arma lá ou tinha mais alguma outra circunstância? Pois é, e uma outra situação é porque ele negou, né, ele deu um endereço errado.
que fez suspeitar de ter alguma coisa ilícita na residência dele, entendeu? Certo, ok. Essas autorizações de ingresso foram feitas pelo padrasto e pelo irmão dele, o Correl, de forma expressa? Os senhores chegaram a pegar algum tipo de autorização escrita ou filmada? Não. Pois é, qual foi o problema? A gente também pegou a autorização do Guilherme, né, para dar uma olhada no quarto dele. O problema é que, assim que foi feita a revista na residência, tal, foi encontrado os produtos, chegou a mãe dele e começou a... Vou botar aqui a palavra aqui, começou a fazer barraco no local. Então, foi impossível de pegar a autorização do pai naquele momento e do irmão, entendeu? Mas o dele a gente conseguiu, assim que eu acho que do irmão a gente também conseguiu autorização, inclusive gravada. E aí, bom, o senhor disse, então, que nesses objetos que um deles estava tentando se desfazer, né? Foi encontrado o dinheiro, a droga. O senhor se recorda, foram essas drogas que foram mencionadas na denúncia, de naturezas variadas? Exatamente, que estão na denúncia aí. Certo. O senhor se recorda se de algum apetrecho comumente utilizado para tráfico? Faca, plástico filme, balanço de precisão, anotação de contabilidade de tráfico? Não me lembro, não me lembro. Porque tudo que foi apreendido foi apresentado na DP. É justamente o que está na denúncia. Certo. E os senhores realizaram busca no local? Porque essa aí os senhores pegaram porque ele estava tentando tirar, né? Os senhores realizaram buscas no imóvel? Se realizaram, eu quero saber o que foi encontrado. Foi justamente o que foi apresentado na delegacia, está na denúncia, foi o que foi apreendido no local e foi localizado. Tá, vou ser mais objetivo, então, porque o senhor disse que foi lá em busca de uma arma, não é isso? Isso. Foi encontrada uma arma? Logo depois que a gente falou sobre as munição, perguntamos de novo, ele falou que já tinha vendido essa arma, já tinha um tempo. Entendeu? Então, os senhores não encontraram nem munição, nem arma? Não, a munição sim. Somente as munição. Certo. Essa munição estava onde na residência? No quarto dele. Dele, agora, quem? O que estava lá na rua ou o que estava na residência? O termo que estava na rua. Estava na rua. Isso. Ok. E aí, no final das contas, alguém assumiu a propriedade da droga, do dinheiro, das munições? No começo, quando o que estava dentro de casa, né? Eu acho que é Gustavo, não. O que estava dentro de casa, estava tentando esconder a droga, ele assumiu. Mas em conversa com o Guilherme, a gente falou: ó, seu irmão assumiu a droga, é sua ou dele? Aí o Guilherme já falou que era dele, que não era do irmão. Então, como os dois assumiram, a gente resolveu deslocar com os dois para a DP e decidiu o que o delegado ia resolver. Entendi. Então, ambos assumiram, um quis livrar o outro, Exato. assumindo a propriedade de tudo, droga, munição, dinheiro, tudo? Exato. Tá certo, então. Ok. Só para perguntar, as características lá do rapaz que estava na rua, né, o Gustavo ou o Guilherme, eram as mesmas dadas pela senhora que apontou para os senhores o tráfico no local? Desculpa, é que... Defesa, tem perguntas? Cortou aqui. Só um minutinho, silêncio. A doutora não terminou. Porque travou aqui. As características físicas ou de vestimenta dadas pela senhora, que disse que estava tendo tráfico lá no local, coincidiam com a do réu que foi abordado na rua? Sim, coincidia. Ok, tá bom. Estou satisfeita. Obrigada. Defesa, tem perguntas? Sim, excelência, obrigada. Boa tarde, policial Simão. Essa senhora, quando ela disse que havia essa movimentação estranha, ela disse exatamente em qual lugar, em que local os senhores conseguiram abordar essas duas pessoas inicialmente? Próximo de uma distribuidora de bebida que tinha lá, numa praça. Havia outras pessoas ou só eles dois ali? Só eles afastaram, entendeu? Entendi. E essa porção que foi encontrada na cintura desse réu que os senhores abordaram inicialmente, ela foi apreendida? Foi também. Mas os senhores misturaram essa porção com a droga que foi encontrada na casa? O senhor se recorda? Foi mostrado qual foi, na delegacia foi mostrado qual foi localizado na cintura dele e o que foi localizado na residência. Entendi. O senhor se recorda o tamanho dessa porção que foi encontrada na cintura?
Era Não, pequena, era o suficiente só para fazer um cigarro? exatamente. Ok. E nesse local, os senhores tiveram acesso ao celular do réu que os senhores abordaram? Pelo que eu me lembro, não. Eu não lembro nem Ok. se ele estava com o celular. Entendi. Mas como foi que a questão da arma surgiu? Foi conversando, aí depois a gente encontrou a munição, entendeu? Entendi. Ok. E esse outro rapaz não foi levado, então, à delegacia, esse outro rapaz que supostamente estaria comprando a droga naquele local. Não, não. Entendi. Então, qual foi o motivo da ida da casa? Qual foi, policial? Ou do tráfico. Foi do tráfico? Isso. Mas qual tráfico? Qual situação, especificamente? A situação do tráfico, a princípio ele estava traficando no local, entendeu? Entendi, mas o senhor disse que essa pessoa, esse usuário que estaria comprando dele, não foi levado à delegacia porque ele não confirmou que estaria ele comprando. Então, de qual tráfico o senhor está falando? Exatamente. A princípio é um suposto tráfico. Entendi. Na casa, o senhor se recorda exatamente o que foi encontrado primeiro? Se foi a munição, se foram as drogas? Foram as munições. Entendi. E os senhores chegaram aí e voltaram para dentro da casa ou toda a revista ela foi feita de um momento só? De um momento só. Entendi. O senhor se recorda, a munição e as drogas, elas estavam no mesmo cômodo? Não, estava em quarto diferente. Em quartos diferentes. Ok. Não tem mais perguntas, policial. Muito obrigada. Obrigado, policial. Sem perguntas, o senhor está dispensado.